Olá a todos, tudo bem? Eu tenho a satisfação de estar aqui com o Fernando Capra, que é o CEO da Baldan, e ele vai falar um pouquinho sobre os planos da empresa, sobre o cenário um pouco mais otimista esse ano. Por favor, Fernando, começa falando para a gente sobre como é que você está vendo esse ano de 25. Bom, olá Daniel, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Não, sem dúvida, o ano de 25 começou melhor, sem dúvida nenhuma, a gente tem um vento otimista aí, já que vinha se manifestando desde o final do ano passado, e a gente vai caminhando aqui, vendo que grande parte do Brasil tem tido uma boa resposta nas suas safras, né? Exceção feita ali, pontual, Rio Grande do Sul, que teve um problema climático, o Mato Grosso do Sul, mas enfim, em geral, o mercado tem tido essa expectativa bem mais otimista, naturalmente, em função disso, né? A produtividade está melhor, os custos acomodaram, portanto, a relação de troca também está mais favorável. Evidentemente, a gente ainda convive com o problema do custo de capital, os juros ainda são muito altos. Para um segmento como o nosso, que são, né, produtos de alto valor agregado, que dependem de uma estrutura de financiamento, é mais um desafio que a gente ainda insiste. Mas, efetivamente, esse é um ano melhor do que o ano passado, sem dúvida. Tem se mostrado até então, nesse primeiro trimestre, dessa maneira. Excelente. E como isso, esse certo grau de otimismo sendo aí contrabalanceado por um juros mais alto se reflete no negócio da Baldan? O que que a gente pode dizer em termos de vendas, em termos de busca por mecanização, por mais implementos, que a gente sabe que o agro precisa? Sim, sim, sem dúvida. O que acontece, bom, se a gente pegar um pouquinho do ano passado, como é sabido por todos, foi um ano difícil para o setor de máquinas e implementos, né? Teve uma queda ali na casa dos seus 20%, né? Mas isso teve movimentos ou efeitos diferentes dependendo de cada área de atuação das empresas. No caso da Baldan, por exemplo, a Baldan é dividida em quatro verticais de negócios, então a gente tem o preparo de peça, preparo de solos, que é a nossa tradição. A Baldão é uma empresa de 97 anos e foi pioneira nesse segmento, mas hoje ela já conta também com o segmento, com a vertical de negócio de pulverização, de plantio e de peças também, que são esses quatro segmentos. Apesar de todos estarem dentro do mesmo ambiente, do mesmo ecossistema, naturalmente eles têm dinâmicas diferentes que são afetadas pelo comportamento de mercado, pela própria possibilidade financeira. Então, no ano passado, os equipamentos de maior valor agregado, tipicamente os pulverizadores autopropelidos, as grandes plantadeiras, né, isso sofreu bastante em função do baixo poder aquisitivo que o produtor tinha, em função da relação preço-custo. Né? Por outro lado, a linha de preparo de solo ela acaba compensando. Isso que, no nosso caso, traz essa resiliência na companhia, porque nós conseguimos aí compensar em termos de faturamento bastante, evitando essa queda que o setor como um todo teve. Então a gente conseguiu neutralizar essa queda e ficamos no ano passado na casa de 800 milhões de reais, que é basicamente uma queda de menos do que 4% em relação ao ano anterior. E Para nesse esse ano ano? a gente, Ah, esse ano a gente já entende que o mercado deve absorver 10% de crescimento, entre 8 e 10, o setor tem um número de 8, a gente já vê com esse primeiro trimestre melhor aí, já conseguimos vislumbrar algo como 10%, essa é a nossa meta de crescimento nas quatro verticais. Claro que são verticais, como eu disse, de dinâmicas diferentes, de abordagens mercadológicas diferentes, mas, como um todo, o ano melhor faz com que o produtor também tenha a oportunidade de se reequipar. É necessário, né? A uhum. produtividade é fundamental, a participação dos equipamentos mais novos e etc. Então, essa dinâmica deve retomar. Lamentavelmente, a questão do financiamento fica caro, mas aí cabe a companhias como as nossas a usar de, eu não diria criatividade, mas é de outras ferramentas. Então, o consórcio é uma ferramenta muito interessante em momentos como esse. O aluguel de longo prazo também é uma ferramenta que se usa. Naturalmente, o crédito privado. Então, isso tudo a gente tenta suprir esse custo alto de capital mesmo que a gente está convivendo e vai conviver, ao que parece, aí pelos próximos
12 meses no mínimo, né? Então, é como a gente lida nessa maré. Perfeito. E o produtor tem preferido uma alternativa ou outra às linhas aí tradicionais que estão com os juros altos? O que que você tem sentido, Fernando? O que acontece é mais uma tendência a usar o capital próprio mesmo, já que a relação de troca está melhor, então é uma compra mais seletiva, naturalmente, né? Ele Uhum. vai priorizar aqueles pontos que a sua produção ali é mais carente, mas então ele acaba também tendo muito fazendo uso desse recurso, porque evitando esse custo, evidentemente, né? A gente ainda não sabe plano safra como ficará, a gente já sabe que será muito difícil, a taxa de juros está aí, portanto, independente do valor que virá no plano safra, a equalização dessas taxas é muito dispendiosa, a gente já sabe que o governo não tem como fazer, então a gente parte para essas outras alternativas, sem dúvida. Perfeito. Um produtor que vinha de alguns anos capitalizado, apesar do ano passado ruim, o investimento que ele faz para melhorar a estrutura dele, melhorar os implementos, isso se paga. Sem dúvida. O que que você comenta para esse produtor? Se Não, ele sem for dúvida. pegar juros caros, ele está tendo vantagem de qualquer maneira, né? Você sabe, é até isso, né? Que tudo é questão de conta, né, Daniel? Apesar dos juros altos, com a movimentação de mercado que a gente vê, seja por esses fatores geopolíticos aí e etc., a gente já vê um cenário de preços melhores para os grãos, né? A gente vê a performance do milho aí já tendo uma previsão muito, muito superior. Então, quer dizer, isso tudo permite, na conta feita, que o investimento seja feito, né? Ano passado, o grande frustrador dos investimentos, eu diria, era muito mais a margem que não aconteceu, né? Esse ano a gente está indo para uma safra recorde de soja, né, recorde mundial, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma demanda forte. Então, isso tudo leva os fundamentos para cima e aí permite com que os investimentos aconteçam, porque uma vez atingido esse patamar de produtividade, claro que é de se manter, é de se procurar melhorar mais, né? No nosso lado, como fabricante de equipamentos e implementos, máquinas e implementos, é prover o produtor com o máximo de tecnologia dentro dos valores mais competitivos possíveis para conseguir ajudá-lo nesse movimento enorme e nessa responsabilidade gigantesca que o produtor brasileiro tem, que é de alimentar o mundo aí nos próximos todos os anos, mas eu diria, né, até o 2050, que é sempre a grande data aí dos 2 milhões de consumidores a mais no mercado, e o Brasil tem um papel fundamental em suprir isso, e aí a nossa cadeia vai junto com isso, garantindo todo o ferramental e o equipamento e o maquinário que o nosso produtor precisa para melhorar a performance cada vez mais, né? Excelente. A gente estava conversando um pouco, Fernando, antes de começar a entrevista, sobre esse cenário geopolítico aí, né? Sim, sim. Ou seja, as notícias causam espanto, surpresa. Quem não sabe analisar com certo distanciamento pode ficar até preocupado. Mas o que que você diz para a gente sobre essa disputa aí das duas maiores economias do mundo e o nosso maior cliente, que é a China? É uma responsabilidade falar disso, né, Daniel? Se você Mas, estiver enfim, confortável. mas não, é tranquilo, dando a minha opinião. Eu acho que disso tudo, pessoalmente, o que me surpreende desse posicionamento do governo norte-americano é que ele abriu mão de uma liderança mundial. Ele, ao fazer isso com tudo e todos, né, ele abriu mão daquela liderança inquestionável, daquela relação de confiança que se existia, e isso vai dar muito trabalho para recuperar, né, muitos anos para recuperar. Em relação à China, né, são os dois gigantes, e aí, de novo, a forma que o governo americano vem tomando para forçar essa barganha é que nos chama a atenção, né? Mas essa tensão sempre houve, desde a época do primeiro governo dele. Então, eu acho que é uma questão de acomodação, as partes todas se acomodarão, haverá estresse, haverá nervosismo nas bolsas, o dólar sobe, o dólar desce, mas eu acho que no fim as coisas devem se acomodar de maneira satisfatória para todos, mas o Brasil nessa história toda, claro, como a gente está vendo, é o que se beneficia, né, pela capacidade de suprir, né, a China, quer dizer, tomar o lugar, que a gente já viu isso no passado também, tomar o lugar dos Estados Unidos nesse suprimento,
não é? E a gente, com isso, captura toda essa demanda e nos posiciona cada vez melhor. Eu acho que o único ponto que a gente deve ficar um pouco atento é que nessa acomodação futura, né, as placas tectônicas aí vão se acomodar e a gente vai ter que fazer algum ajuste, né? Então eu diria que sim, claro, aproveitar essa oportunidade gigantesca que a China vai nos abrir, certamente, mas entender também que ela é uma oportunidade de um certo tempo até que as relações se normalizem em algum outro patamar. Elas vão se normalizar em um patamar diferente. No nosso caso, como nós somos grandes exportadores e de confiança para um mercado chinês que demanda muito volume e regularidade, eu acho que a gente passa a ser um player ainda melhor. Por isso que essa relação de troca que a gente estava comentando acaba sendo ainda mais favorável. A gente está no momento de safra recorde, né, em soja, então a gente captura, a gente usa a gente surfa essa onda, melhor dizendo. Perfeito. E, Fernando, uma última pergunta. Você comentou que a Baldan, 97 anos. Então, Sim, vou fazer uma pergunta. Como é que você quer entregar a Baldan, ou chegar com a Baldan quando ela tiver 100 anos? Qual que é o seu sonho, assim, sua visão? exatamente. Eu assumi a empresa em maio do ano passado e uma da minha principal missão ali era desenhar esse futuro e mapear esse futuro e conduzir essa visão que nós identificamos e, em consenso com os acionistas e todos os stakeholders, nós chegamos a esse horizonte. O fato é, a Baldan nós criamos um cenário de 5 anos, um plano estratégico olhando Baldan 2030, que vai passar bem no meio desse centenário, né? Então tem um capítulo especial ali do centenário, naturalmente, mas a empresa, ela olhando para todos esses fundamentos que a gente vê no mercado, todas essas oportunidades que a gente acabou de comentar e umas outras também em outras culturas, e o Brasil nessa responsabilidade gigantesca em aumentar a sua produção para suprir cada vez mais o mundo, não é? Sem precisar destruir uma árvore sequer, né? Só nessa recuperação de áreas degradadas. Então você olha a cadeia nossa, ela tem uma avenida gigantesca de crescimento. E a companhia, então, nesse cenário de 5 anos à frente, nós nos posicionamos em cada uma dessas verticais, criamos os nossos planos de crescimento ali, que são diferentes, cada um tem sua dinâmica, cada um tem a sua necessidade de investimentos e crescimento, mas o fato é que a Baldan chega lá no final desse período quase que uma empresa 3 vezes maior do que ela é hoje. Então, esse é o nosso grande desafio, é a nossa grande aspiração e a gente vai trabalhar para chegar nesse, nessa escala, né? Acompanhando toda essa dinâmica que o mercado oferece. Evidentemente, nós estamos no Brasil, o mundo também está de cabeça para baixo, existem fatores econômicos que podem, de alguma maneira, atrapalhar esse curso, atrapalhar não, mudar um pouco o curso que nós setamos, mas nunca o objetivo final. Ele, né, freia um pouco, acelera aqui, muda ali, isso faz parte de qualquer gestão estratégica, né? A execução é sempre o grande desafio, mas o nosso mapeamento está claro e a gente vai chegar aos 100 anos da Baldan, aos 102 anos da Baldan ali, uma posição bem mais estruturada, maior, um player mais importante ainda no mercado, com uma grande atuação no mercado internacional também, porque isso tudo, essas competências, todos esses atributos a companhia já reúne. Então, é a gente maximizar e colocar em campo, esse é o grande desafio de todo gestor, e nós estamos todos ali muitíssimo entusiasmados com esse horizonte, e é isso. Fernando, quando você fala triplicar o tamanho num horizonte aí de 5 anos, talvez, Sim, sim, 2030, vai completar sim, 100 anos daqui, né? A empresa vai completar 100 anos daqui 3 anos. fez. O que que isso significa estruturalmente, pontualmente? Mais fábrica, mais revendedor, mais parcerias? Pode citar Sim, alguma coisa que você tem sim, aí? sim, claro. Como eu disse, a Baldan tem 97 anos, 94 anos primariamente como uma produtora de preparo de solo, de implementos agrícolas. De 4 anos para cá, ela
entrou no segmento de pulverização com os autopropelidos, né? Então, hoje a gente já tem uma oferta, uma produção e uma oferta desses equipamentos no mercado. Isso é um mercado importantíssimo para o Brasil de pulverização. Os autopropelidos, ele tem uma taxa de crescimento muito interessante. A Baldan tem um produto premiado 2 vezes no ano passado no exterior, né, quando do lançamento, tem um preço bastante competitivo, entrega um resultado, uma performance excelente. Então, para nós, esse segmento que é novo, ele tem um papel importantíssimo no futuro, nesse crescimento. Ele tem uma taxa de crescimento muito atrativa, acompanhando o mercado inteiro, como todos no mercado crescerão, né? Uhum. Claro que isso passa por um... Hoje a Baldan já vende para 2.500 pontos no Brasil, né? Já exportou para 80 países, hoje a gente tem 50 destinos, 55 destinos efetivos, constantes, então a gente tem todo esse crescimento pela frente, né? A gente é também um grande e reconhecido qualitativamente produtor de discos, em nossa capacidade, nós dobramos a capacidade de produção de disco, a nossa qualidade do disco ele é padrão internacional, ele atua no mercado internacional com louvor e naturalmente no mercado interno também. Isso tudo tem os crescimentos pela frente. Imagina, Brasil com 100 milhões de hectares aí para recuperar de área degradada, isso tudo tem, essa terra tem que ser trabalhada, e aí a nossa cadeia participa disso tudo. Então, quando a gente junta esse horizonte todo, é legítimo aspirar um crescimento como esse. Não é? Uhum. É desafiador, naturalmente, a gente, né, é o que também brinco, nós estamos numa indústria que é uma metalmecânica montadora de equipamentos, né, de máquinas. Então tem a sua dinâmica, tem a sua cadeia de suprimento com uma dinâmica muito diferente, porque ela é uma empresa dedicada ao agronegócio, que tem as suas flutuações de variáveis que não se tem menor controle. Então, como é que você, né, como gestor, consegue equilibrar esses dois mundos? É o nosso desafio do dia a dia aí. Mas é, sem dúvida nenhuma, um segmento muitíssimo interessante e de muito potencial. Tá, o CapEx tem uma cifra separada para investimentos novos aí para. Não, no período tem. No período é um capex robusto, é um capex na De ordem quanto, de Fernando? Se puder 500. falar o número, é legal. Não, ao longo dos 5 anos são 500 milhões de reais, né, de capex em modernização e expansão, naturalmente. Né? Grande parte desse capex é de uma futura expansão fabril, uma fábrica nova, né? Isso tudo, naturalmente, né, mais para o final do ciclo e a depender da performance do mercado, se o mercado Claro. realmente seguir o que nós ali estimamos e trabalhamos durante 6 meses aí a 60 mãos para desenhar esse plano, mapear o mercado primeiro, entender para onde parece que ele está indo e como é que a gente se posiciona em cada uma das nossas verticais de negócio, né? Já sabe E onde no vai ser mercado essa externo. fábrica? Já sabe onde vai Ainda ser? não, Tá. ainda não, ainda não, ainda não. Né? Geograficamente, a gente tem que olhar sempre para o ponto de abastecimento da matéria-prima, ao mesmo tempo para perto do mercado consumidor. Então, isso é uma, é um exercício que a gente vai fazer ainda mais para frente, né? Mas então tudo depende desses fatores, né? Mas é Excelente. isso, estamos empolgados, estamos empolgados. É, mas é para ficar empolgado mesmo com o que vocês É, têm apresentado e com a perspectiva aí para o nosso agro. Fernando, eu queria te agradecer muito pelas informações, pelo seu tempo, imagino, colocar à imagino, prazer. disposição, quando tiver novidade, informar a gente, falar para a sua equipe. E foi um prazer conversar. Espero conversar de novo com você, Fernando. Obrigado, Daniel, sempre às ordens, estamos sempre à disposição e claro que na medida que esses planos forem se realizando, certamente a gente conversará de novo, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado, Fernando. Valeu. Obrigado a você, um abraço, até Um logo, abraço. tchau. Tchau, tchau. Tchau.